estar unidos em nome de Jesus até tocar o céu. Amém? Eterno Deus, querido Pai, nós apresentamos a vida do teu servo, o pastor Misraim, que será um instrumento para a tua palavra nesta noite. Fala conosco, Senhor, de maneira poderosa, especial, para que nós venhamos sair daqui edificados, ricos, com a graça e com a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a bendita paz do Senhor. Amém. É motivo de grande alegria estar mais uma vez aqui reunidos com os senhores, com as senhoras, com os jovens, a mocidade dessa igreja. Que a gente possa ter mais oportunidades assim, de estar conhecendo uma nova família. Acabei de conhecer esses jovens abençoados, cheios da presença de Deus. Quero um pouquinho do que vocês têm. Se eu tiver 1% que vocês têm, rapaz, pensa na glória que vai ter na minha vida, viu? Amados irmãos, abram suas Bíblias. Aleluia. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor que está lá em 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, para nossa breve meditação. Quero agradecer aos céus pelo convite, nosso querido pastor Lucas, que tem sido canal de bênção na minha vida. Tu és um homem de Deus, tem sido um exemplo na minha vida. Que Deus continue te abençoando, abençoando tua família, abençoando toda essa igreja. Que Deus continue sendo contigo, em nome de Jesus. Quero agradecer também a minha mini caravana que me acompanhou vindo aqui. O meu querido irmão Beza, prega muito, viu gente? Pensa aí. Tem a levita do Senhor aí, adoradora firme, a Axa. Pensa aí, essa é canela de fogo mesmo, ó. E eu não posso esquecer também, porque senão tenho confusão lá em casa. Minha querida esposa, minha cara metade. Que Deus continue te abençoando, te agraciando mais e mais. E que Deus continue te dando paciência, porque para ter o esposo que tu tem, realmente é Espírito Santo, viu, mulher? Te amo, minha vida. Meus amados, acharam? Está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados? Diga comigo, comprados. Mais uma vez, comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E você fecha sua Bíblia e diz amém. Sinta-se à vontade, pode se assentar. Vai ser uma palavra rápida, objetiva, mas que essa palavra tem endereço aqui nesta noite. Deus, ele não lança a palavra em vão. Quando Deus ele vai falar com alguém, essa palavra tem endereço certo. E eu creio que a palavra de Deus que ele me entregou nesta noite tem endereço certo para alguém aqui neste lugar. O tema na qual nós acabamos de ler era justamente uma carta de Paulo à igreja de Coríntios. E você vai entender o porquê eu trouxe esse texto e não necessariamente a Daniel primeiro, porque eles estão conectados de certa forma. A saber que naquele tempo Paulo havia pregado a palavra, mas que a igreja de Coríntios, por um momento, ela acabou se contaminando, vamos se falar dessa maneira.
No meio da caminhada cristã, a igreja de Coríntios estava tendo alguns costumes, algumas práticas que, mesmo sendo salvos, mesmo sendo alcançados pela graça, mesmo eles sendo resgatados do lamaçal do pecado, eles ainda assim tinham algumas práticas que eram daquele meio da cidade de Coríntios. E naquele tempo, Paulo viu a igreja de Coríntios uma intriga, uma luta, irmão contra irmão, cada injustiça acontecendo dentro da igreja. E isso não é da vontade de Deus, porque aonde há a presença de Deus, há união e não separação. A presença de Deus nos faz nos reunir, assim como é hoje. A presença de Deus é tão especial que nos faz a gente sair de nossa casa, vir aqui à igreja, se reunir e começarmos a cultuar Ele, porque a presença de Deus é prioridade na nossa vida. Mas naquele tempo, a igreja de Coríntios havia se esquecido, havia se distraído com as coisas daquela cidade. E Paulo teve que advertir, Paulo teve que corrigir, falando que eles estavam sendo injustos uns com os outros, que eles estavam sendo mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Tanto que é aqui que Paulo acaba dizendo a palavra que a gente gosta muito de dizer, que no mundo podemos ter bandejas, podemos ter oportunidades, e que tudo pode ser lícito, porque isso é uma palavra, uma frase muito dita naquele tempo. Tudo é lícito em Coríntios. Em Coríntio pode ser liberado, é tudo bem. Sendo que Paulo pega essa frase e adota no meio, num filtro cristão. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Está conseguindo entender alguns paralelos naquele tempo de Daniel? Está conseguindo entender alguns paralelos da nossa vida hoje? Porque Paulo não é muito diferente nos tempos de Daniel. No tempo de Daniel, e os levitas, os adoradores, os levantados por Deus, acabaram sendo usados por Deus, falando do texto aqui nesta noite. Naquele tempo foi porque Israel estava em cativeiro. Eles estavam cativos. E vai lá, a Babilônia pega o povo de Deus, escraviza e começa a colocar doutrinas, pensamentos, comportamentos da Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. Quando nós olhamos o texto, seja em 1 Coríntios 6, seja em Daniel 1, nós vemos que a Babilônia, a saber, o mundo, as coisas que não estão casando com a vontade de Deus, elas estão tragando alguns de nós. Assim como era a igreja de Coríntios, estavam tragando alguns com alguns costumes e práticas, assim também estava sendo na Babilônia. Porque o rei daquela época, com um nome muito bonito, Nabucodonosor, ele acabou tirando os jovens daquele tempo, e eram os melhores, a nata daquela época. Jovens talentosos, que sabiam se vestir, sabiam se portar, sabiam viver em palácio e sabiam viver no templo. Esses jovens eram alvo de Nabucodonosor. A gente vê as escrituras e vemos que foram muitos jovens. Está escrito lá no versículo 4, que Nabucodonosor foi específico: jovens em que não houvessem defeito, boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento,
e que tivessem habilidades para assistir no palácio do rei. Ele foi específico, porque, vamos ser sinceros, o mundo não gosta de jovem crente. O mundo nem sequer gosta de jovem, para falar a verdade. A gente é estranho, a gente está numa metamorfose, está sempre se transformando. Um dia está bem, outro dia está mal. É uma puberdade que nos atinge. A gente não consegue nem conciliar com nossos próprios sentimentos. Imagina com o relacionamento que está ao nosso redor. A gente às vezes está querendo abraçar o Deus e o mundo, mas há momentos que a gente está querendo virar um porco espinho, querendo todo mundo distante. Jovem é uma vida, uma fase, muito complicada, porque é o momento em que nós estamos sendo forjados pela vida. É na parte da adolescência, na parte da juventude, onde nós estamos sendo forjados para que a gente se torne aquele que nós deveremos ser. E é aí que o rei do mundo, o rei da Babilônia, quer nos tragar. Ele não quer tragar os sábios. Ele não quer pegar aqueles que já estão bem estruturados. Ele não quer pegar outra pessoa senão os jovens. Isso me mostra que Deus tem mistério para aqueles que são jovens. Porque é no meio da juventude que Deus vai formando. É no meio da juventude que Deus seleciona quem Ele quer. É no meio da juventude que Deus Ele escolhe. É no meio da juventude que Deus chama. Mesmo quando a gente olha ao nosso redor e a gente não entende. Senhor, não tenho capacidade. Senhor, não tenho pedigree. Senhor, não sou capaz. Mas é só a gente olhar para trás que quando foi que Deus chamou Samuel, ele era pequeno, era uma criança, não tinha experiência, mas mesmo assim Deus chamou. A sua juventude não é motivo de você se esquivar, de você desviar, de você não receber o chamado de Deus. Deus, Ele tem um chamado muito especial para a juventude dessa geração, porque essa geração, mesmo que o mundo tente tirar, mesmo que o mundo tente tirar da igreja, mesmo que o mundo tente tirar você de Jerusalém, tirar do foco, tirar da comunhão, tirar da intimidade, Deus ainda permanece com o chamado em pé. Só que a gente vê aqui em Daniel um grupo que começou com apenas um, aquele que tem o nome do título do texto, Daniel. Pense aí, já foi dito aqui, um cabra retado. Ele era firme nas suas convicções, ele era justo, ele era íntegro. Só que deixa eu te falar, ele foi tirado da casa dos seus pais. E sabe Deus quando foi que foi ver a sua família de novo? Quando ele tinha 16 anos. Daniel, ele era um jovem. Estava começando a vida naquele momento. Pense você está numa vida, está ali, no alvo, está normal, tudo bem. Até que de repente, e a vida tem seus de repentes, uma tragédia acontece. O rei do mundo entra, bate na tua porta, te leva cativo e te leva para uma terra muito longe, onde você não conhece, onde você é estrangeiro, onde você passa a não ter privilégios alguns. Você se sente só. Aqueles que você conhecia, você não está mais tendo proximidade. E agora você se vê sozinho em meio ao mundo. Sejam sinceros, a gente não bate às vezes esses pensamentos dentro de nós. Eu estou sozinho nessa batalha. Eu estou sozinho neste contexto. Eu não sei porque Deus me tirou deste lugar e me colocou aqui. Porque, irmãos, há tempos de bonança, de vitória, mas há tempos de cativeiro. E não se iluda.
mesmo que seja um mundo que está colocando você no cativeiro, Deus usa o cativeiro para nos moldar. Porque é no cativeiro que nós começamos a conhecer quem é quem. Daniel, mesmo no cativeiro, estando só, mesmo estando sozinho, você não vê ele abrindo seus princípios, você não vê ele abrindo mão da sua fé, você não vê ele compactuando com as coisas da Babilônia, mesmo estando só, porque mesmo ele estando tempos atrás, antes de Jesus sequer vir ao mundo, o verbo se fazer carne, ele já cria que ele tinha alguém, que ele não mandava em si mesmo, que ele tinha dono, e o dono dele, estando em Jerusalém ou na Babilônia, ele tinha que respeitar aquele que ele pertencia. Seja na Babilônia, seja em Jerusalém, você tem dono. E nós lemos aqui, ele nos comprou, e por um bom preço. A gente não se manda, a gente não manda na nossa vida. As pessoas lá da Babilônia, as pessoas do mundo, podem olhar para a gente e dizer: eu mando em mim mesmo, você pode muito bem se mandar, isso é liberdade. Mas mesmo nós, aleluia, não estando em Jerusalém, que é a nossa morada, mesmo nós, habitando na terra de pecado, mesmo nós habitando na terra onde o diabo faz com que quer, faz a maneira com que ele quiser, mesmo onde nós estamos inseridos num mundo onde jaz no maligno, nós não somos do maligno, nós temos dono que nos comprou por um alto preço, em sangue. Mesmo nós estando sós no meio da Babilônia, nós temos dono. Não olhe o vazio que a Babilônia faz questão de estancar na sua cara. Foca no Deus que você tem. Esse Deus é onipresente. Esse Deus está em todo lugar. Basta achar um adorador. Ele está à procura. Ele está procurando. E sabe o que é um Deus onisciente? Saber de tudo. E mesmo assim fazer o trabalho de estar assim na terra, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando aqui. Mas você acha que ele está procurando só em Jerusalém? Não está não. Ele está procurando na Babilônia. Ele está procurando no mundo. Ele está procurando nas ruas. Ele está procurando nas escolas. Ele está procurando na faculdade. Ele está procurando no trabalho. Ele procura onde ele está caçando adoradores. E aonde tem adorador aqui, levanta a mão, faz sinal para ele. Diga para ele que tem adorador aqui que adora em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus. Daniel é um garoto exemplar. Só que pensa aí como era a estratégia do inimigo. E o inimigo, eu gosto de falar muito isso. O diabo, ele é sujo. Ele joga baixo. Para ele tem trapaças, armadilhas para acertar justamente nas nossas lacunas. Olha só como foi a estratégia da Babilônia. A gente não vai fazer como normalmente os outros impérios faziam. É só invadir, destruir todo mundo e a gente ocupa o lugar. Eles foram lá, pegaram jovens, e não foram jovens qualquer. Foram uns melhores. Às vezes a gente acha e olha para a gente mesmo e não vê capacidade alguma. Eu não presto, mas não sei por que tanta luta. Pensa aí. Eu só faço uma adoraçãozinha lá na igreja, mas só isso. Não
estou expulsando demônio, não estou fazendo um mover. Às vezes, meu irmão, a gente está focando muito na performance. Está focando demais naquilo que é visual, na aparência, no que é palpável, que todo mundo vê. Sendo que Deus contempla não é as nossas obras, mas sim a intenção do nosso coração enquanto estamos fazendo a obra. Isso é tão profundo porque o diabo ele não quer pegar apenas qualquer jovem, ele quer pegar os melhores. Talvez você tenha o espírito de inferioridade, mas está lá escrito em Mateus 11, no versículo 11, que Jesus ele diz que nascido de mulher, não existe outro cara maior do que João Batista. Esse é o cara. Não existe maior. Moisés, João Batista é maior. Elias, João Batista é maior. Isaías, todos os profetas que vieram, até Daniel, João Batista é maior. Mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Porque quando era antes, até João Batista era pela lei, mas depois da lei veio o sacrifício pelo sangue. Até o menor é maior do que João Batista. Mesmo você sendo um crente capenga, merreca, que não presta para nada, que está sempre lá nem cá, mas mesmo assim não larga o osso, mesmo assim está firme, nos levantes e nos caíres, mesmo levantando e caindo, não larga da cruz. Mesmo você sendo capenga, Ele não larga a mão de você, Ele não desiste de você. Você é maior do que João Batista. Em que sentido? É pelo sangue, é pelo aquilo que Ele te comprou, porque Ele é teu dono. E você tem muito valor, e o diabo sabe disso. Ele quer pegar os jovens que têm valor. Nós não temos valores pelo aquilo que fazemos, mas sim pelo sacrifício que foi dado na cruz por nós. E é por isso que o diabo atenta tanto os jovens. Pensa aí, estratégia da Babilônia. Eles pegam os jovens, os melhores, e colocam na melhor faculdade. Naquele tempo, Babilônia era a capital do mundo. O Egito e a Síria estavam se quebrando todo em guerra. Faliu no meio da guerra. Aquele que vivia sempre em segundo e terceiro lugar ficou em primeiro, Babilônia. Agora era o império, era o cara. Nabucodonosor fazia construções que arretado. Ele tinha um jardim suspenso lá que só a gente pesquisar, pensa na maravilha. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ficava na Babilônia. Babilônia era sinônimo de prosperidade, de porta aberta, de oportunidades para muitos que estão indo lá. Imagina você fazer uma faculdade em Harvard. Imagine fazer em... Qual é a outra faculdade séria aí, gente? Pensa aí. Qual? Oxford? Rapaz, nome bonito. Qual é a outra? Qual é a faculdade? Yale? Pensa aí, você fazer uma faculdade na Yale, de graça, por 3 anos. Rapaz, quem que não queria uma oportunidade dessa? Pensa aí, a faculdade tudo pago, buffet livre. É forte. Porque a gente sabe que crente gosta de comer. Encher o bucho não é ruim não. Pensa aí, o buffet livre. Mas não é qualquer buffet não. É o buffet do rei. O que o rei come não é coisa ruim não. É só coisa na nata, coisa de qualidade. Sabe o que é? Pensa numa churrascaria aí, é boi preto. Rapaz, pensa nas carnes gostosas. Eu entrei lá, fui um rodízio, fiz estrago. Pensa aí quando veio a conta. Rapaz, era só coisa de qualidade. O rei não comia coisa besta não. Era só coisa boa. Justamente o que? Para encher o bucho do jovem, né? Dos crentes. Estudar por 3 anos, intensivo lá, ó.
Porque era um concurso que o rei estava testando para quem ia trabalhar no palácio. Rapaz, sabe o que é você passar 3 anos numa faculdade de graça, buffet livre, para você ter um emprego dentro, por exemplo, do palácio do presidente? Essa pegada, irmão, é uma oportunidade tremenda. O cara é o rei do mundo. Quem é que não ia querer entrar nessa oportunidade? Só que aqueles que são naturais não entendem das coisas espirituais, porque no meio desse processo a gente começa a tirar algumas coisas dentro de nós e começa a colocar coisas do mundo. A gente começa a tirar coisas de Jerusalém e começa a colocar coisas da Babilônia. É camuflado. Se você parar para analisar, é pecado fazer faculdade, não é não? É pecado você encher o bucho, depende da gula. Mas encher a comida de barriga do rei não faz mal não. Você ter um emprego bom no palácio não é pecado. Mas olha só como vem a tramanha do diabo. É na surdina. Porque no momento que você começa a fazer isso, você está abrindo princípios que não é para abrir. Tem coisas que não nos convém. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem coisa no mundo que eles vão dizer, não é pecado. E principalmente para a mocidade, não tem problema nenhum tu beber. Tem problema nenhum tu fornicar. Tem problema nenhum você viver em fornicação, pornografia, essas coisas que jovens são atentados todo momento, 24 horas por dia. Não tem problema nenhum você viver em rede social todo momento. Acordou, mexeu no celular, está dormindo, mexendo no celular. Tem problema nenhum nisso não. Mas no momento em que nós começamos a abrir mão daquilo que é sagrado para viver estas coisas, no momento que a gente começa a abrir mão da nossa comunhão com Deus para ter os manjares do rei, tem coisas que a gente consegue ver de cara que é pecado, mas tem coisas que são na surdina, como por exemplo mexer no celular. Quantas vezes a gente acordava mexendo no celular, sendo que o melhor não é a gente acordar e falar pelo menos, Senhor, obrigado pelo meu respirar. 5 minutinhos já bastava. Mas não, o diabo está querendo até roubar nossos 5 minutos, irmão. O nosso dormir, a gente poderia muito bem estar pelo menos 10 minutos agradecendo a Deus pela noite que a gente recebeu, pelo dia que Ele nos abençoou. Mas não, a gente está lá na peste do TikTok. É dopamina atrás de dopamina dentro do nosso coração, irmãos. Porque o diabo, ele é astuto, ele atenta lá no meio da nossa vida. Mas pensa aí, a estratégia do diabo. Venha viver como a gente vive. Venha comer o que a gente come. Venha beber o que a gente bebe. Venha fazer o que a gente faz. Venha vestir o que a gente veste. Venha se comportar como a gente se comporta. Que oportunidade boa. Só que Deus está separando uma geração de Daniéis. Uma geração separada, que olha para o mandato do rei e diz: eu decidi não me contaminar com os manjares do rei. É oportunidade para quem quer, mas a minha oportunidade eu não aceito. Que oportunidade é essa, pastor? A oportunidade de entrar no céu e viver em santidade. Essa oportunidade eu não perco. A oportunidade de buscar santidade aqui na igreja e não buscar os manjares da igreja, perdão, do mundo. Porque os manjares da igreja que a mesa de Deus nos possibilita é melhor do que manjar que o mundo pode nos oferecer. A mesa dele é melhor. A igreja de Cristo é melhor. A gente vê aqui que Daniel, ele tomou uma decisão. Isso é muito bonito, porque a gente não vê Deus falando para Daniel: Daniel, jejua, consagra, não coma não, Daniel. A gente não vê Deus falando nada. Mas o que é que a gente vê? É um posicionamento que partiu de Daniel. Ele estava tão convicto, ele estava tão firme naquilo que ele cria,
naquilo que ele acreditava, nos alicerces da alma da vida dele. Ele estava tão consolidado na palavra que não bastava Deus falar nada. Senhor, pode ficar quieto aí no seu trono, porque aqui tem servo teu. Eu não vou me contaminar, eu não vou me misturar, eu não vou fazer comunhão com quem não merece, eu não vou me misturar, porque água não mistura com óleo e as trevas não têm comunhão com a luz. Eu não vou compactuar, eu não vou me contaminar. A gente vê que no momento que Daniel toma essa decisão, a gente vê outros que vão atrás. A gente vê que a partir de uma decisão de um jovem, a partir de apenas um, puxou outros assim na caravana junto. Peraí, se Daniel não vai abrir mão da intimidade com Deus, eu também não vou. Tinha mais 3 jovens com ele. E a parte que mais me dói é que tinha mais crente lá, tinha mais jovem lá, tinha mais jovem participando do palácio, do exame, passando pelo crivo, que a gente gosta de falar. Mas somente 4 não se contaminaram. Tem muita igreja que tem jovem, que é crente, verdadeiro, mas quando começa a colocar ele no mundo, ele se perde. Sendo que o Deus que a gente serve é da igreja, até no mundo a gente está em comunhão com Deus, não é pelo lugar. A gente leu aqui em 1 Coríntios 6, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O que é que isso quer dizer? Se eu sou santo na igreja, eu vou ser santo na rua. Se eu não perco comunhão com Deus na igreja, não vou perder comunhão com Deus na escola. Se eu tenho comunhão e intimidade com Deus aqui no grupo de jovens, eu não vou perder comunhão com Deus na faculdade. E há muitos jovens aí se perdendo, porque não tem os princípios, porque só quer viver em santidade quando vive em lugar santo. Sendo que, pense num lugar maravilhoso, santo, Deus visitava todo dia, mas mesmo assim, houve pecado, que foi o jardim do Éden. Adão pecou e Eva também pecou, porque santidade não é sobre lugar, santidade é escolha. Mas eu creio que nessa igreja tem gerações de Daniéis, uma geração que não vai se contaminar, geração que escolhe buscar a vida em santidade. A gente vê que o diabo, ele quer manter os talentos, porque eles são muito talentosos. O diabo não vai querer mexer nos talentos dos jovens. Você prega, você vai continuar pregando. Você adora, você vai continuar adorando. Canta. A questão é o que? Ele vai trabalhar a nossa intenção, o nosso interior. O diabo não quer nos tirar na igreja, mas quer tirar a igreja dentro de nós. O diabo vai fazer de tudo, e a gente acha que o diabo vai focar ele vai me tirar da igreja e me colocar no mundo, sendo que o diabo não está nem trabalhando nisso, está trabalhando de tirar você na presença. E como é que é tirar você da presença? Tirando a igreja dentro de você. Porque não importa se nós estamos em Jerusalém ou na Babilônia, temos que ser que nem Daniel. Não importa onde a gente esteja, o nosso meio não nos influencia, mas aquele que habita em nós, esse sim é que nos molda, nos transforma, mexe nas nossas entranhas, no nosso interior. Ele começa a trabalhar e fazer a obra em nós, porque no momento que a gente começa a adorar, e adoração não é ato, não é simplesmente cantar, adoração é viver. Adoração é glorificar a Deus. Adoração é você adorar em espírito e em verdade. Ou seja,
igreja, você ter a certeza da tua salvação e você está adorando a Deus pelo que você tem e pelo aquilo que Ele faz na tua vida. Adoração é viver. Adoração é ato, não é com a boca. Adoração é com atitude. Não é dizendo eu sou crente, estou aqui, mas quando chega na Babilônia a gente desvia. Mas sim, a gente é crente, crente mesmo. A gente é crente que quando vem maná dos céus a gente recebe, mas quando vem manjar do rei de Babilônia a gente rejeita, porque não pode ter uma coisa ou outra. Que sejamos que nem Daniel, que quando ele tomou a atitude de não comer os manjares do rei, começar a comer só legume, está escrito que ele fez a prova. O cara que estava na frente dos eunucos lá, ele estava com medo de morrer até, porque a responsabilidade dele é de alimentar os meninos. Aí o menino deixa de comer, fica desnutrido, fica para baixo, o rei vai lá e ia cortar a cabeça dele. Mas Daniel faz a prova, ó, pega só a gente, nós 4 aqui, deixa a gente separado, porque crente é separado, crente não se mistura, e deixa a gente aqui de molho, só uns 10 dias, e você vai ver. Vocês estão dizendo que vocês vão ficar melhores. Não estou dizendo nada, só deixa a gente a prova, e você vai ver. Passou 10 dias, eles estavam melhores do que aqueles que estavam lá se contaminando. Por quê? Porque quando a gente se consagra mais, a gente se fortalece mais. Quando a gente começa a buscar comunhão com o Eterno começa a ter comunhão com a gente. No momento que a gente buscar mais a face de Deus, Deus começa a se aproximar mais de nós. E assim foi com eles, obediência, mesmo numa terra de desobediência. A gente vê eles como um exemplo tremendo, porque em meio às circunstâncias apontando para desistir, tudo apontando para eles se desviarem, tudo apontando para eles não terem mais comunhão com Deus, eles permaneceram firmes. Diga para o irmão que está no teu lado: santidade é a escolha. Deus está buscando adoradores jovens, aqueles que realmente querem ter compromisso com Ele, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Deus. Deus, Ele só vai nos revelar os seus mistérios quando a gente começar a consagrar mais a Ele. A gente foca demais nas circunstâncias ao redor. A faculdade não me aceita, o trabalho vai me caluniar, e vai ter calúnia mesmo, vai ter luta mesmo. No momento que você estancarar e dizer que eu sou crente, vai ter mais luta, é verdade, mas quem disse que não vai ter vitória? A gente foca demais nas lutas da vida, a gente foca demais na Babilônia e não no nosso Deus, que mesmo na Babilônia está conosco. A gente foca demais na cova dos leões, sendo que a gente se esquece do Deus que está lá junto com a gente na cova dos leões. A gente foca demais na fornalha, mas a gente se esquece do quarto homem que está também na fornalha. Deus, Ele não vai nos poupar da Babilônia, mas Ele vai nos poupar na Babilônia. Mas como? Se consagrando mais. Busca mais, não se mistura, porque nós fomos comprados por um alto preço, um bom preço. Não foi qualquer um que nos comprou, foi na cruz do Calvário que Ele morreu por mim e por você. Foi na cruz que Ele determinou, foi na cruz que Ele pensava em mim e você. Foi na cruz que Ele olhava para os teus olhos e clamava dizendo: Pai, por que me abandonastes? Mas eu tenho que fazer. Ele orava dizendo: Senhor, se tiver possibilidade, um plano B, faça, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Cristo, Ele podia muito bem não subir aquela cruz por mim e por ti, mas Ele subiu.
subiu naquela cruz e nos comprou. Nós éramos para ser da Babilônia, nós éramos para ser do mundo, nós éramos para ser morada de Satanás, mas nós não somos mais morada de Satanás. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos, filhas de Deus. Só que para nós sermos filhos e filhas de Deus, Ele requer de nós compromisso. Que a gente possa ter comunhão mais com Deus, em oração, jejum, consagração. Que a gente possa adorar a Deus, não só com a boca, mas sim com as nossas atitudes, não só apenas com o nosso falar, mas sim com o nosso viver. Assim como foi com Daniel, será também comigo e com você. Da mesma forma como Deus usou Daniel, Ele quer nos usar, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos usar nas terras inimigas, Ele quer nos usar na Babilônia, Ele quer nos usar na morada de Satanás, e resgatando almas de lá e trazendo para Jerusalém. E a gente vê que mesmo ele não comendo os manjares do rei, ele entrou num palácio. A gente às vezes acha que quando a gente deixa de comer os manjares do rei, a gente perde a oportunidade. Mentira. As portas certas, elas se abrem no tempo certo. E lá dentro ele foi tremendamente usado, porque você vê ele, todos os outros sendo instruídos em conhecimento, mas a Daniel, aquele sozinho, aquele que começou, aquele que mesmo achando, olhando para o lado e para o outro, se encontrando só numa terra que não tinha comunhão com Deus, vontade de seguir a palavra de Deus, e mesmo assim ele permaneceu obediente. Deus começou a revelar segredos e mistérios, começou a dar poder de revelação, começou a dar poder de discernimento em sonhos. Mesmo Daniel não pedindo nada, no momento que a gente começa a consagrar mais ao Senhor, Ele começa a dar aquilo que a gente nem pede. Ele começa a nos capacitar até mesmo naquilo que a gente nem sabia que era nosso chamado. Então que a gente possa, nos tempos de hoje, Daniel dos tempos atuais, que a gente possa consagrar mais, que a gente possa nos separar mais. Ah, mas ele é crente quadrado, deixa o povo falar, porque a nossa comunhão é maior com aquele que nos resgatou no pecado. Aquela comunhão que eles têm com o mundo, nós não queremos, porque a nossa comunhão com Deus é muito maior e melhor. O mundo vai fazer questão que a gente foque nas oportunidades que nós estamos perdendo. Nós não estamos perdendo oportunidade de coisa nenhuma. Nós estamos permanecendo no alvo que é Cristo, o alvo que é Deus, o alvo que é a palavra. Feche seus olhos de onde você estiver nesta noite. Vamos fazer uma oração, apresentando diante de Deus a nossa vida. E aqui eu já encerro, depois da oração, que Deus Ele possa nos levantar como uma geração de jovens firmes na palavra, que mesmo as circunstâncias e tempestades venham a soprar, que a gente não venha perder o foco, que a gente não venha se distrair com os manjares do rei, que a gente possa permanecer firme na palavra que Ele nos deu. Nós somos filhos, nós somos filhas do Altíssimo, somos morada dEle, e nós fomos comprados por um alto preço. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, Criador dos céus e da terra, Pai amado, Todo-Poderoso, preguei a Tua palavra, palavra que dá ânimo, palavra que traz restauração, palavra que nos fala que nós não estamos sós em meio à Babilônia, palavra de que mesmo estando no mundo, o Senhor está conosco, e nós estamos apenas esperando
voltar para casa. Mas enquanto nós não voltamos, Senhor, permaneça conosco, continua conosco, Senhor, porque a Babilônia tem oferecido muitos manjares e bandejas, e muitos de nós já têm caído. Senhor, toca os corações, Pai, daqueles que se foram, a voltarem aos teus caminhos, porque o Senhor ainda está de braços abertos, aguardando eles a voltar, que ainda há tempo de consagrar mais, há tempo de buscar mais, há tempo de buscar a tua face. Mas, Senhor, aqueles que não largam mão do teu chamado, aqueles que não abram mão, mesmo estando em terras alheias, mas se encontram fracos, cansados, porque o diabo tem tentado tanto os seus jovens, Senhor, e tragado tantos, e alguns se perguntam: será que uma hora ou outra vai ser eu? Senhor meu Deus, firma os pés dele nessa noite, firma os pés dela, Senhor, em Ti. Ó Todo-Poderoso, Santo de Israel, contempla o coração, faça ela entender, Pai, que ela não está sozinha nessa caminhada, o Senhor está junto. Ó Senhor, faça ela perceber, Pai, que todo o tempo o Senhor esteve com ela, esteve com ele. Santo de Israel, renova, Senhor meu Deus, os ânimos, as forças dos teus filhos neste lugar. Faça, Senhor, que a tua palavra permaneça, Senhor, consolidada, firme no coração dos teus filhos e das tuas filhas neste lugar. Que eles não venham se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas sim que eles possam consagrar mais e não aceitar os manjares dos reis que estão aí no mundo afora. Que nem toda porta aberta é o Senhor que abre. Faça os teus filhos perceber e ter discernimento em Ti, e que certamente, Pai, o Senhor os usará tremendamente nesses tempos. Que o Senhor fortalecerá essa geração que talvez se ache fraca, pequena, seja em número, seja em força, mas que o Senhor ainda tem chamado para com eles. Faça eles levantarem, Senhor, não apenas, Pai, como jovens, mas sim como exércitos celestiais nos tempos atuais. Que eles venham, Senhor, sendo usados, Senhor, pela palavra, pelo louvor, pelo discernimento em línguas estranhas. Seja, Senhor, usados pelo Seu